Boa noite, a paz do Senhor Jesus, casais. A paz do Senhor, casais. Deus abençoe a todos. Estamos aqui, finalmente, com o nosso primeiro devocional do ano, da nossa primeira semana. Amém. Acredito que vai ser bênção na vida de vocês, assim como foi para nossa, mas também não foi nada fácil. Verdade. Primeiramente, Deus tem passado para nós, o conteúdo, a gente tem aprendido também com esse devocional para estar passando para vocês. E de verdade, irmãos, primeiro dói um pouco aqui, Verdade. para depois a gente ter a capacidade de passar para vocês. É um ensino um pouco que bate de frente com a gente. Verdade. O tema hoje é sobre aceitação. E ver além. Então já começa aí. Muito difícil, né? Irmãos, primeiramente eu gostaria de estar lendo em Romanos, no capítulo 15, no versículo 7, vai dizer: Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Se a gente for parar e analisar essa palavra, Jesus nos acolheu, nos recebeu, mesmo sendo tão pecadores, mesmo não merecendo. Jesus olhou para além do que o mundo e o homem viam. E não foi uma escolha fácil para ele, mas assim mesmo com os meus defeitos, mesmo muitas vezes com a minha incapacidade, Jesus me aceitou. Jesus me amou. Jesus viu além em mim. E assim é dentro do nosso casamento. Assim eu preciso aceitar e ver além o homem que Deus me deu, o meu esposo. Além das discussões, além de tudo aquilo que possa vir causar discórdia ou contenda, eu preciso ver além daquele momento. Verdade, né? E daí também, como ela falou, ver além do que... Imagina, Deus vê além do que a gente somos, né? É muito difícil, irmão. Imagina, a gente somos de cultura diferente, somos de famílias diferentes, né? Então ela vem de uma família, eu venho de outra, assim seu marido vem de uma, sua esposa vem de outra, até a gente se adaptar um ao outro é muito difícil. Então a gente temos que ter essa aceitação, né? De como é o lado ser humano de sua esposa, do seu marido. Entenda, irmãos, que aceitar não é justificar. Jesus não veio assim justificar o meu pecado porque eu posso estar pecando. Não, ele me aceitou, mas ele pediu uma mudança. Então eu não estou justificando a ignorância, eu não estou justificando às vezes a má conduta que pode estar acontecendo lá. Mas eu estou aceitando aquele momento, buscando ver além, ver a mais do que aquilo. Muitas vezes nós agimos segundo a nossa carne no momento da raiva, no momento da ira. E a gente sabe que aquela pessoa não é assim. Se o Luciano ergue a voz para mim, eu sei que ele não é assim. Embora seja muito difícil reagir nesses momentos. Na hora, né, temos que ter Cristo em nós mesmos. Como a gente estava falando, aceitação, né? Ver além do que o cônjuge que é, né? Porque na hora da raiva você acaba explodindo, falando coisas que não deve, acaba magoando sua esposa, né? Ou seu marido. E sendo que não precisava disso, né? Vocês podem agir de outro jeito, né? Com calmaria, mansidão, tendo Cristo mesmo em você. Durante os nossos estudos da semana, eu me deparei com um texto que a mulher dizia que ela acreditava que Deus ficava ali o tempo todo inspecionando e anotando tudo de bom que ela fazia e tudo de mal que ela também cometia. E por isso ela passou a inspecionar o marido dela. Quantas vezes nós não somos assim, principalmente como cristãos? Muitas vezes a gente fica inspecionando cada palavra, cada maneira de agir, cada reação. E a gente fica ali, muitas vezes jogando na cara aonde está errando. Às vezes a gente precisa mesmo é só ter o entendimento e a sabedoria, que assim como Cristo é capaz de nos perdoar,
E Ele está pronto ali para nos perdoar. E não nos inspecionar. A gente tem que agir assim também. Não ficar em cima como se nós fomos perfeitos. Verdade. Assim como ela falou, né? Nesse contexto, essa mulher dizia que imaginava Deus como uma lupa, né? Inspecionando a vida dela. E assim ela agia com o marido dela também. Ela ficava inspecionando cada detalhe da vida dele. Mas ela conseguiu confessar isso a Deus. E quando ela confessou isso, Deus falou no íntimo dela. E assim ela entendeu que Deus não está ali com uma lupa procurando os erros dela, porque Ele sabe que ela erra. Verdade. Mas Ele está ali com a coroa de espinhos, pronto para perdoar. Mas lembre-se, não justificar, mas pedir a mudança. Mas a mudança começa com as nossas atitudes. Muitas das vezes, nós temos que tomar a atitude de ser o primeiro a dizer eu te amo, a dizer me perdoa, a dizer um bom dia. Ou seja, resumindo, a gente tem que se aceitar primeiro. Irmãos, vou estar lendo aqui com vocês, se vocês quiserem só marcar aí, Lucas 19:5. Vai falar da passagem de Zaqueu, né? Aqui está dizendo, Zaqueu, aqui só está resumindo, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar com você na tua casa. Aqui a gente pode estar vendo um acolhimento, irmãos. Muitas das vezes seu cônjuge está precisando de um acolhimento, se sentir incluído junto com você mesmo. Muitas vezes se sente excluído, então você precisa, trazer ele para perto de você. Alguma coisa que chame a atenção dele. Assim Jesus fez com Zaqueu. Incluiu o Zaqueu no grupo, né? No dia dele. Porque muitas das vezes, ali, nessa palavra específica que o Luciano mencionou, a gente pode ver Zaqueu como publicano, um homem apontado, um homem criticado pelo povo. Às vezes a gente já está com uma carga tão grande de críticas, Verdade. De apontamentos, de ser excluído. Às vezes nós só precisamos de alguém que seja capaz de nos abraçar. E olhar, como na primeira palavra da Fran, olhar além do que a gente é, né? Olhar além dos pecados, além dos erros, além das falhas, né? Porque a gente sabemos que a gente já somos pecadores mesmo, já somos falhos. Então não precisa ninguém ficar julgando a gente, né? Eu tenho comigo que eu sempre tento, da melhor maneira, receber bem o Luciano quando ele chega do serviço, por exemplo. Porque eu não estou ali, eu não estou vendo, mas eu sei que durante o dia de trabalho ele já teve acusações, talvez já críticas, talvez já passou por humilhações o dia inteiro para trazer o sustento para o nosso lar. Então, eu faço o máximo para que quando ele chega em casa, ele se sinta bem recebido, ele se sinta bem-vindo, Incluído, ele né? veja que valeu a pena. E mesma coisa eu, né? Quando chego em casa, a primeira coisa que eu vejo, como que foi o dia dela. Para ela se sentir incluída também no meu dia. E a gente se completamos e vemos, o que a gente passou junto. Para a gente se incluir, um no outro mesmo. Veja bem, em Mateus, no capítulo 10, no versículo 40, diz: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Se a gente for ler a passagem de Mateus, no capítulo 13, vamos ver que Jesus voltou ali para a terra onde ele cresceu. E ali ele começou a ministrar a palavra. Mas por muitos amigos de infância, vizinhos, ele não foi bem recebido. Não foi bem aceito, né? Não, ele não foi bem aceito. Irmãos, se Jesus está dizendo, quem o recebe, recebe a mim, quem deu o meu esposo foi Jesus. Então todas as vezes que eu recebo bem o Luciano, eu recebo junto a Jesus Cristo. Amém. Quando você recebe o seu cônjuge, que foi Jesus que colocou na tua vida, você recebe junto a Jesus. Tem que ser recíproco, né, irmãos? Um recebendo o outro, de braços abertos, né? É verdade. Aqui, irmão, vou estar lendo com vocês em Mateus 7:3, tá? Por que é que você vê o cisco que está no olho do teu irmão
e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Aqui, irmão, a gente se deparamos com uma mensagem, né, que muitas vezes, né, a gente fica, né, julgando, é, apontando, a gente, em mínimos detalhes, a gente esquece que a gente também erra, a gente também falha. Então, a gente precisamos, né, ter esse conserto com nós mesmos, antes de estar apontando o nosso parceiro, né, apontando. Eu mesmo, eu confesso que às vezes eu sou assim, sou bem crítico, né? Acabo esquecendo que da mesmo jeito eu também sou falho também. Então, primeiro eu tenho que me consertar, tenho que me reaver, né? Para depois criticar e ver os defeitos da minha esposa. É verdade. É uma palavra muito forte, porque ela abrange todos os aspectos da nossa vida, seja no matrimônio, seja familiar, seja na estrutura da nossa igreja, ou no nosso trabalho, ou na nossa escola. Sempre primeiro ver a nossa trave, para depois ver o cisco que está no olho do irmão. Temos que ser vigilantes constantemente. É por isso que eu digo que essa palavra, quando chegou para nós, foi muito dura, porque ele teve que analisar ele mesmo. E eu tive que analisar a mim mesma. Então eu peço a você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo esse devocional semanal agora. Se avaliar, né? Melhor, se aceitar, né? Primeiro, né? Tá aceitando, né? De braços abertos seu marido ou sua esposa, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente somos críticos mesmo, a gente, né, tem um hábito de julgar, tem um hábito de apontar, mas antes a gente tem que nos apontar primeiro. É verdade. E algo que me chamou muito a atenção neste estudo foi: devemos amar nosso cônjuge da mesma forma que Cristo nos amou. Não é fácil, porque o amor de Cristo é excepcional. Devemos amar embora ele seja imperfeito e pecador. Então, primeiramente, entenda, assim como seu cônjuge é cheinho de defeitos, não estamos justificando, é cheio de pecados, porque todo homem peca. Homem, quando eu falo, ser humano. Todos nós temos, e você também tem. Você tem os seus defeitos, você tem os seus pecados. Alguns casais demoram muito para abandonar essa estratégia de querer forçar a mudança no outro. Verdade, por hábito, né? Acaba esquecendo, né? Que o amor fala mais alto, né? Como o Luciano falou no começo, somos de culturas diferentes. Ele foi criado de uma maneira, eu fui criada de outra. Agora, não adianta eu querer trazer ele para minha cultura. Não adianta eu querer mudar ele, modelar ele da minha forma, como eu bem quero, como eu bem entendo. É claro que tem coisas na vida que acabam mudando. Automaticamente a gente acaba Se se encaixando, acostumando, né, com o hábito do parceiro, da parceira, né? Então a gente acaba acostumando com o jeito. Mas isso leva um tempo, então a gente tem que ter uma certa paciência, um certo cuidado, tomar cuidado com o jeito que fala, porque no caso meu e da Fran, ela veio de uma família que tinha horário para tudo. Horário de janta, de almoço, de café. Agora, a minha família já era bem bagunçado. Nós já tínhamos hábitos totalmente diferentes. Então, quando eu fui morar com ela, eu fiquei totalmente perdido, né? Até eu me adaptar no jeito deles. Eu tava contando para uma irmã que no começo do casamento nosso, o pai dela tinha um hábito de todo domingo fazer um churrasco. Isso aí era sagrado, né? Todo domingo era churrasco. Daí um certo dia eu falei pra Fran, a gente tem que quebrar essa regra, né? A gente não foi, irmãos, a gente não foi, o pai dela chegou a chorar, porque já era um costume deles. Então eu tive que me adaptar e ela teve que adaptar ao meu jeito também, que também é bem difícil, né? Porque eu era bem, vamos se dizer assim, largado, né? Ela tudo certinha e eu já mais largado. A gente conseguiu se entrosar nisso, conseguimos. Mas há certas coisas no Luciano que não adianta eu querer transformar, eu querer mudar. Uma coisa simples. Ele não gosta de comer feijão. E eu já gosto do arroz e feijão típico brasileiro. Então assim, eu queria obrigar, não, você tem que comer isso comigo. Mas ele não gosta. Ele foi criado dessa maneira.
Então não adianta eu querer modelar e mudar, até porque Deus me deu ele assim. Eu me apaixonei por ele assim. O casal tem que encontrar estratégia para se adequar um ao outro e não deixar essas pequenas coisas, como que citamos aqui, se transformar numa explosão dentro do seu lar. Verdade, como a gente falou, né, o nome do tema, né, é aceitação. Então a gente tem que aceitar o que a gente escolheu pra gente, né? Quando a gente falou sim perante a Deus, a gente falou sim em todos os aspectos, em tudo, né? Então a gente aceitou, eu aceitei o jeito que ela é e ela me aceitou do jeito que eu sou. Basta nós a gente se adaptar um ao outro. A gente só não quer passar por cima, irmãos, vou deixar bem claro, da transformação do Espírito Santo, da conversão de um homem. Não estamos falando disso, ok? E muito menos em questão de um homem que seja agressor, uma mulher que seja agressora. Não é disso que estamos falando. Isso você não pode se adaptar. A gente Vamos fala, deixar bem claro. A gente fala assim no algo bom, né? No aspecto do dia a dia, É, do jeito de ser. Do bom convívio, né, do casal, né? Para os dois se dar bem, para os dois ter união, para os dois ter parceria, para os dois fazer tudo perfeitamente, principalmente debaixo das leis de Deus. Isso é o mais importante. Tudo colocar Deus na frente. A gente precisa, a partir do momento que a gente começou a perceber que Deus estando na frente, tudo andava melhor, tudo mudou a nossa vida. Então esse ano vai fazer 18 anos que a gente está junto. Eu não conheço, né, muitos costumes da Fran e a Fran não conhece meu ainda. A gente ainda está se descobrindo. A gente está se adaptando, a gente está se aceitando uma outra ainda. Mas isso tem que ser no dia a dia, né? A aceitação que a gente quer passar aqui principalmente é entender que assim como ele erra, assim como ele tem falhas, eu também tenho. Então é saber recebê-lo. É saber passar por cima. É saber ver além daquele momento. É saber conversar. Verdade. Ter um bom convívio, né? E ter uma autoaceitação de si mesmo. Auto se avaliar. Para depois, né, você tá aceitando seu parceiro do jeito que ele é, né? Eu encontrei algo muito interessante nos nossos estudos. Existem 3 fases do casamento. Será que alguma delas você está dentro? Vamos ver. A fase romântica. Você vê seu cônjuge como uma pessoa perfeita, aquela que tem tudo para atender às suas necessidades. A fase da barganha. Seu cônjuge certamente não é perfeito e você só muda se ele mudar primeiro. Fase coercitiva, difícil palavra, hein? Você mudará o seu cônjuge, quer ele goste, quer não. Mudar na marra, né? Fase do desespero. Você desiste de tentar, desiste de querer mudar seu cônjuge por acreditar que ele jamais vai ser diferente. Ou a fase do realismo romântico. Finalmente, você chega ao ponto de que pode pôr em prática Romanos 5:8 e amar o seu cônjuge, o qual vê e admite as próprias imperfeições. Essa fase do casamento resume-se na promessa do Senhor. Muito bonito, né? Romanos 5:8 vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer a oração neste momento, irmãos? É muito bonito, né, essa palavra que a Fran falou. Principalmente chamou minha atenção foi a gente, tipo, querer esperar, né, que um faça para depois eu fazer, né? Então analise, que fase você está? Eu peço agora que você, onde você esteja, feche os teus olhos neste momento. Momento devocional é um momento que a gente faz a leitura da palavra, é um momento que a gente reflete, mas principalmente é um momento que a gente fala com Deus. Verdade, é um momento de oração. Onde você estiver, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Se você estiver assistindo com seu cônjuge, segura na mão dele bem forte. Querido Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui, Pai,
levando a tua palavra, levando, Pai, segundo a tua vontade. Eu agradeço, Senhor, pela vida do meu esposo. E agradeço, meu Deus, pela vida de cada um que está assistindo este vídeo neste momento. Pai, sabemos o quão difícil é o processo da aceitação. Como é difícil, Pai. Não é fácil, Deus. Então eu te peço, Senhor, que toque no nosso coração, Pai. Nos dê ânimo, nos dê força. Nos ajude, Pai, a aceitar aquele que o Senhor nos deu. Mesmo com os pecados, mesmo muitas vezes, Senhor, aqueles defeitos que encontramos. Pai, nos ajude a ver além da aparência aqui do mundo, ver além das reações adversas, Pai. Nos ajude a amar como seu Filho foi capaz de nos amar. Pai, se caímos, nos ajude, Senhor, a levantarmos. Nos ajude, Senhor, a construir um casamento firmado em Ti. Amém. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa estar tocando, Senhor Jesus, no coração de todos os casais nessa noite, Senhor. Meu Deus, que eles possam estar aceitando um ao outro do jeito que eles são, Pai. Assim, Pai, sabemos que é difícil, meu Deus, mas o Senhor, Pai, é capaz de mudar, meu Deus, qualquer situação. E nós cremos, Senhor Jesus, na mudança, Pai, que o Senhor tem para cada um. Senhor, ajuda, Pai, a nós nos aceitar, Senhor. Ajuda, Senhor Jesus, no relacionamento, Deus, no acolhimento, Senhor Jesus. Pai, nos dê força, Pai, para poder seguir, Pai, em frente com o nosso casamento, Senhor. Oh, Deus, assim pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor possa, Pai, estar trazendo mudança, Senhor Jesus, se for preciso. Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor Jesus, nosso cônjuge, Pai, mesmo com as imperfeições, com as falhas, Senhor Jesus. Mas Deus, se for preciso, meu Deus, que o Senhor molde ele do seu jeito, Pai, conforme o teu querer, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, meu Deus, esse casal que está assistindo, Senhor Jesus. Assim pedimos, Pai, alcance, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu gostaria de falar para você que quem convence do mal e do pecado é o Espírito Santo. Amém. Então, a nossa posição, a nossa atitude, a qual devemos tomar, é orar, é interceder por aqueles que dizemos amar. Amém. Principalmente, né, ajoelhar no chão. Em Mateus 6,6 diz que nós devemos entrar no quarto, fechar a porta, que Deus vai nos escutar. O Deus que está em oculto vai nos escutar. Então, devemos fazer mais isso. Se a gente encontramos uma situação difícil, né, a gente devemos estar orando mais, buscando mais a presença do Espírito Santo, porque o Espírito, como a Fana falou, o Espírito Santo que convém. Isso é a palavra de Deus, né, irmãos? Nós queremos deixar aqui uma atividade da semana. Amém. Para você que assistiu o vídeo até o final, foi bênção. E eu louvo a Deus pela sua vida. Aleluia. Bom, são 3 tarefinhas, tá bom? É bem simples, bem fácil, né? Mas é benção e é bem edificante para a vida do casal. Na verdade, na primeira tarefa, eu quero que você medite e responda para você mesmo. Como posso demonstrar diariamente meu amor pelo meu cônjuge? Reflita essa questão e responda para você mesmo. Qual é a melhor maneira de demonstrar que você o ama? Segunda questão, que é para você refletir, você analisar e você responder para si mesmo. Como posso mudar a minha atitude crítica e comparativa por atitudes de aceitação e amor incondicional? Quais são as atitudes que você pode mudar, fazer diferente? Agora sim, uma tarefa para você sentar, meditar e leve o tempo que tiver de levar. Faça uma lista, isso mesmo, uma lista das qualidades do seu cônjuge
que te façam ver além. Assim como Jesus olhou além de você, você vai olhar além do seu parceiro, da sua esposa, né? Você vai olhar além do que ele é, além do que ele faz. Tudo que for acontecer, você vai olhar além. Porque a gente sabe, né, que sempre tem algo a mais. E é o que a gente buscamos, né, irmãos? Um exemplo bem rápido aqui, que eu e o Luciano fizemos um com o outro rapidamente. Eu falei para ele algo que me incomoda, que ele é bem sossegado. Aí eu fui pesar, além disso, eu coloquei ali que ele é um cara que luta demais por mim. Que ele tá ali, ele faz os meus caprichos. Ele busca sempre me ver feliz. Então são 3 coisas contra uma. Então vale a pena fazer essa Vai lista. olhar bem além do que seu cônjuge é. Eu falei pra Fran, né, que ela tem um jeito dela explosivo, mas pro lado bom, né? Pro lado. Explosivo nunca é bom, né, irmãos? A gente tem que ser vigilante. Mas eu vejo no ponto positivo, né? Porque ela quer as coisas certinhas, quer as coisas arrumadinha e acaba, né, sendo explosiva, mas do jeito dela, do jeito bom. E eu tenho que aceitar esse jeito dela. Eu tenho que olhar além. Se tiver de mudar, tem que pedir pro Espírito Santo. Eu tenho que olhar além do que. Eu tenho que olhar o porquê que ela é assim. E eu tô observando que é porque ela quer as coisas bem certinha, bem arrumadinha, quer as coisas do jeito perfeito, né? E assim tem que ser mesmo, né? Amém, irmãos? Amém? Fica na paz do Senhor. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Fiquem em paz, que o Espírito Santo de Deus abraça cada um de vocês, em nome de Jesus. E fica até a próxima, né? Até a próxima semana. A devocional próxima semana que vem vai ter mais um. Em nome de Jesus a gente vai estar estudando mais um. Deus vai estar passando pra gente estar passando pra vocês. Amém, meus queridos. A paz do Senhor. Paz do Senhor, fique com Deus.